E hoje nós vamos meditar sobre não perder Jesus pelo caminho. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo e ficasse de pé já. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 45 até o versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 45 ao 46. E hoje nós iremos ter a nossa ceia, renovando a nossa aliança com o Senhor. Então, você que trouxe caneta e papel, anote aí: não perca Jesus pelo caminho. Todos acharam? Amém? Amém? Esperar vocês acharem então. Vamos lá. Carol lançou aqui? Amém. Carol é uma benção. Vamos lá então. E assim está escrito na palavra do Senhor: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Repita comigo essa pequena frase aqui: sem que eles percebessem. Vamos lá de novo? Sem que eles percebessem. Aleluia. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo verbo vivo que veio ao mundo mudar os homens. Fala conosco nessa noite. Fala conosco através da sua palavra. Trabalhe nos nossos corações. Pai, eu ainda oro por aqueles que estão acometidos de enfermidade, a vida da Ariane, sua família e cada irmão, Senhor, que precisa de um toque teu, a vida da Juliana, que foi para o hospital ganhar o seu neném, que a tua mão esteja sobre ela, e cada um, Pai querido, a vida da Liliane, Senhor, ó Pai querido, e cada servo teu, eu peço a tua mão de poder e a tua mão de cura, e que nesse momento também, Pai, o teu Espírito Santo possa abrir os nossos corações para guardar essa palavra e crescer em ti, em nome de Jesus, amém. Pode sentar por gentileza. Hoje nós vamos, como eu já disse, finalizar essa série. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre quem é Jesus, aprendido a importância de amá-lo pelo que ele fez por você. Nós vamos concluir esse entendimento, o quão é precioso entender a sua identidade em Cristo Jesus e o que Jesus fez por você. Só para relembrar, primeira mensagem dessa série, fiz aquela pergunta: você conhece Jesus? Que muitos pensavam conhecer e não conheciam. Depois nós meditamos o porquê que eu devo amar Jesus. Porque ele tomou o meu lugar naquela cruz, ele levou toda a maldição, ele levou toda a culpa. Então eu não devo amar Jesus porque ele me deu uma casa, porque me deu um carro, ou porque me deu uma roupa nova. Eu devo amar Jesus porque ele foi na cruz no meu lugar. A cruz era minha, a cruz era sua. Ele levou toda a maldição que era minha e era sua sobre ele no madeiro.
por isso que eu devo amar Jesus. E o mais importante que eu vejo aqui agora, a partir do momento que eu entendo o que Jesus fez por mim, quem Ele é, eu tenho que viver esse Jesus. Como as pessoas conhecerão Jesus se a igreja que diz que conhece Jesus não vive Jesus? Como Paulo escrevendo aos Romanos disse: como ouvirão se não há quem pregue? Sabe qual é a forma mais eloquente da pregação? Não é verbal, é com a vida. O evangelho mais poderoso é o evangelho segundo a sua própria vida. Por isso que no livro ali de Deuteronômio capítulo 6 e Provérbios 22 diz assim: ensina a criança no caminho. Enquanto você estiver andando, ele está olhando para a sua vida. A sua vida tem que ser o espelho, a sua vida tem que ser o modelo, a sua vida tem que ser a inspiração, o seu estilo de vida que tem que inspirar. Então a melhor forma da igreja pregar Jesus com eloquência é vivendo Jesus. É vivendo Jesus na sua casa, é vivendo Jesus na empresa, é vivendo Jesus na escola, é vivendo Jesus em todas as áreas da sua vida. E assim, o mundo conhecerá o Filho de Deus. O mundo encontrará o caminho, porque Isaías 53, versículo 6, diz que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor, cada uma desviando para o seu próprio caminho. Aí Jesus veio, o verbo vivo, a luz do mundo, o caminho que leva a Deus. Jesus Cristo não é uma religião. Durante a nossa meditação no nosso curso terça-feira, nós aprendemos que o ser humano ele é construído por palavras. Eu prefiro dizer que ele foi desconstruído com palavras, porque na verdade o verbo soprado em nós, quando Deus diz haja luz, Deus construiu um homem à imagem e semelhança dele. Deus construiu um homem perfeito, mas o pecado desconstruiu. E esse pecado ele vem através do momento que alguém que não tem entendimento da palavra de Deus, ele começa a falar coisas que não agradam a Deus. Ele começa a chamar o outro de burro, ele começa a chamar o outro de incapaz. Ele começa com palavras desconstruir a imagem perfeita de Deus no ser humano. E por isso foi necessário vir um verbo, uma palavra, reconstruir esse homem caído. Jesus Cristo é esse verbo vivo que constrói a imagem de Deus em nós. Então nós aprendemos sobre Jesus. Muitos dizem conhecer Jesus. Agora, nessa linha de entendimento, você sabe quem é Jesus, você ama Jesus, você vive Jesus. Agora você tem que tomar o cuidado de não perder Jesus de vista. Nós abrimos aqui a meditação falando da história de duas pessoas bem conhecidas, os pais de Jesus. Começa-se a história ali dizendo que o anjo apareceu a Maria. Até lembro da música que a Miriam canta constantemente. O anjo apareceu a Maria, né, a música da cantata nossa de Natal, e ali falou que ela daria a luz a um menino, e ali cumpre-se a profecia de Isaías: seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ele será um excelente conselheiro. E esse Jesus foi profetizado na vida de Maria. José tentou deixar Maria, o anjo também apareceu a José e disse que ele é o Filho de Deus e deveria colocar o nome dele em Jesus. Olha o tamanho da responsabilidade. Maria e José, a responsabilidade de cuidar de Jesus, guardar a integridade física de Jesus, também ensiná-lo nos caminhos do Senhor, serem modelo. Por quê? Porque Jesus veio 100% homem. Como 100% homem, Jesus Cristo, ele teve dor, ele teve suas fragilidades, ele aprendeu. Aqui diz no texto que ele estava sentado ouvindo os mestres. Então a vida de Maria e José também foi modelo para Jesus, porque Deus, ele não fere os seus princípios. Ele diz que o pai e a mãe tem que ser modelo para o filho. O filho andando, vendo o pai caminhando, ele aprende a como viver uma vida com Deus. E Jesus cresceu assim. Mas no texto nós vemos que certo momento
eles se distraíram, voltaram para casa e deixaram Jesus. Uma distração, um momento que ficou registrado. Isso nos faz refletir. Quantas vezes na nossa vida temos deixado Jesus de lado? E é em cima dessa linha de raciocínio que nós vamos trabalhar a mensagem de hoje. Nós vamos meditar se você realmente também não tem deixado Jesus de lado na sua vida. Hoje, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 ao versículo 5, nos faz essa reflexão. A igreja. Jesus veio, ressuscitou, usou os apóstolos para implantar as igrejas, e João, na ilha de Pátimo, ali preso, recebe a revelação de Apocalipse, e olha o que Jesus escreve para a igreja também agora. A igreja, menos de 70 anos praticamente da subida de Jesus ao céu, ele escreve, Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então nós vemos que é muito fácil esquecer Jesus. É muito fácil começar bem. É muito fácil começar apaixonado. Mas se você não vigiar, o primeiro amor fica pelo caminho. Se você não vigiar, oração se torna um peso. Quando falar de oração, você fala, ai, tem que orar. Quando falar de ir à igreja, nossa, tem que ir mesmo. Como está o amor por Cristo na sua vida? Você o ama como no primeiro dia? Você deseja conhecê-lo intimamente como o primeiro dia? Não, Jesus eu já o conheço. Será? Ele é imensurável. Se você gastar todos os dias 24 horas procurando algo novo nele, você encontrará, porque ele é imensurável. Todos os dias da sua vida, se você buscar algo novo em Cristo, você encontra. Mas nós paramos, começamos, achamos que já sabemos tudo e paramos. E ele diz, eu tenho algo contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E ele continua também em Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 e 2, também dentro da carta das 7 igrejas. Jesus Cristo, usando João, escrevendo uma carta às igrejas, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Pai. Novamente um alerta. Primeiro alerta é: diz que ama, mas não ama mais. Segundo alerta é: diz que está vivo, mas já está cheirando mal, porque já morreu. Está entendendo? E quando eu tenho uma vida de oração, não tem como não mensurar isso. Quando eu tenho uma vida de oração, não tem como eu não estar apercebido a minha frieza. E eu sempre procuro analisar. Quando eu falei para vocês que eu estava em casa ali, aquela, nossa, até pensando, nossa, ir no culto, eu tenho que ir. Isso me caiu a ficha. Eu tenho que buscar mais ao Senhor. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que jejuar mais. É um sinal que eu estou esfriando. É um sinal que já não queima mais como no começo. É um sinal que se eu não tomar uma atitude agora, daqui a alguns anos, eu vou cumprir a vontade que está vindo na minha carne. Eu vou arrumar uma desculpa, falar: Wellington, prega hoje que eu estou cansado. Não, tem muitos fazendo assim. Já dando desculpa: vai lá no meu lugar, eu estou isso, eu estou cansado. Tem pessoas que não vêm mais à igreja porque estão cansadas. Trabalhei muito. Está entendendo? Tem pessoas que não estão aqui, talvez quem sabe assistindo em casa, que está cansada. E quando Jesus voltar, para onde vai?
está entendendo? E o pior é que a pessoa pensa que a vida dela agrada a Deus, porque um dia ela fez uma oração: eu te entrego a minha vida, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora pare para pensar, como se fosse aquela oração um contrato, e você deixou de fazer a vontade de Deus, começou a fazer a sua. Em relação ao contrato, o que você fez com o contrato? Rasgou, quebrou o contrato. Você quebrou a aliança. A partir do momento que eu digo que eu entreguei minha vida para Jesus, a partir do momento que eu falo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu digo que não vou fazer a obra de Deus, porque eu estou cansado, é porque eu já não o amo mais como amava no início, é porque Ele não é mais prioridade na minha vida, é porque as minhas vontades, o meu conforto fala mais alto. É um sinal de alerta, que eu aparentemente tenho nome que estou vivo, mas estou morto. Quem não conhece aquela passagem do homem que teve uma grande colheita e falou assim: agora eu vou construir um monte de celeiros e vou dizer, descansa minha alma. Jesus mesmo contando essa história, ele diz: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que será de você? Todos os dias nós temos que tirar a trave do olho e fazer uma autoanálise. Quem já viu aquela cena de filme, o cara caído, a pessoa chega olhando o pulso, tentando ver se está respirando? Sabe, constantemente temos que fazer isso com nossa vida espiritual. Aonde a gente mede o pulso espiritual? Aonde a gente vê que está pulsando ou não? A partir do momento que você vê que as coisas de Deus é um peso, as coisas para Deus é um fardo. Irmãos, eu saí daqui ontem da associação, já era 8 horas da noite. Terminou, fui passar pano, colocar as cadeiras no lugar, fomos limpar a salinha das crianças. Por quê? Porque Deus me chamou, a minha vida não é minha, é dele. Não estou falando isso para reclamar, fiz com alegria. Saímos daqui, fomos comprar um lanche, chegamos em casa quase 10 da noite. Vou reclamar? Claro que não. A partir do momento que eu levantei minha mão, falei, a minha vida é de Cristo, nunca mais eu tenho que reclamar, porque eu reconheço que eu estava morto e Ele me deu vida. É essa a realidade. Quando eu entendo isso, nada é pesado. Então aqui Apocalipse diz, tem nome que está vivo, mas está morto. Começa a medir o seu pulso espiritual. Como é que você está? Vivo ou morto? A igreja começou tão bem, mas poucos anos depois já tinha perdido o amor. Pensava que estava viva, já estava praticamente morta. E poucos versículos depois, vemos que Jesus já estava de fora das decisões daquela igreja. Poucos versículos depois, sim, Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20. Sabe, aquela empolgação do primeiro amor, né? Somente quando é jovem, não é casado. Jesus, com quem eu vou casar? Com quem eu vou namorar? Jesus, qual o emprego que é melhor? Jesus, qual o emprego que não vai me tirar da tua presença? Tudo que vai fazer, ora. Todas as decisões, joelho no chão. Sabe, tudo que você vai fazer, Senhor Jesus, o que é melhor? O que não vai atrapalhar a tua obra? Mas de repente, Jesus não faz mais parte da sua mesa de decisões. Olha o que Apocalipse capítulo 3, versículos 19 e 20 diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está escrevendo para uma igreja, não está escrevendo para ímpio. Jesus está escrevendo para alguém que diz que era apaixonado por ele. Jesus está escrevendo para alguém que diz que era dele. Jesus estava escrevendo para alguém que diz que era a noiva dele. Por acaso você deixa o seu noivo, a sua noiva, fora da tua casa, trancado para o lado de fora? Por acaso você deixa o seu noivo, a sua noiva, alguém que você ama, fora das suas decisões? Quem ama é o primeiro que compartilhamos as nossas decisões. Quem nós amamos é o primeiro que nós colocamos ali diante dele os nossos sonhos. Mas Jesus diz: essa igreja me deixou de fora, eis que estou à porta. Eu estou querendo voltar a estar na mesa das suas decisões. Eu estou querendo voltar a estar na mesa dos seus planejamentos. Mas a igreja
poucos anos depois da ida de Jesus, já deixou ele para fora. E a sua vida? Jesus faz parte dos seus planos? Jesus faz parte do seu dia? Estamos hoje, domingo, começando a semana. Jesus faz parte. Você coloca em oração: Senhor Jesus, abençoa a minha semana. Pare para pensar quantas pessoas você trouxe para Cristo o ano passado e esse ano. Você tem pelo menos ideia ou na sua mente que a humanidade sem Jesus está indo para o inferno? Você tem ideia na sua mente que a humanidade sem Cristo vai estar ali no lago de fogo e enxofre? Você tem ideia que Ele te deu um ministério? 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16, o ministério da reconciliação. Pare para pensar. Nos tornamos religiosos, frequentadores de prédio, mas Jesus está à porta do seu coração hoje. Jesus está dizendo: eu quero fazer parte novamente das suas decisões. Mas quantos começam um namoro ou começam um trabalho, não está nem aí? Tem gente que não vem justamente está trabalhando e não acompanha mais nada da igreja. Está cansado, afinal de contas estou cansado, não vou para a igreja. E caminhando para o inferno, dizendo que conhece Jesus. Não estou julgando ninguém. É a palavra que diz que muitos dirão: eu servi em teu nome, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. E ele vai dizer: aparta de mim, maldito, que eu não te conheço. Por quê? Porque ele diz: eu estou à porta batendo e você nunca deixou entrar. Eu estou à porta dizendo: tem milhares caminhando para o inferno e você não está nem aí. Tem milhares caminhando para o inferno sem conhecer Cristo e você não está nem aí. Por quê? Porque o seu coração está fechado só com os seus negócios. Quando meu coração está fechado com Jesus, eu me esforço um pouco mais, eu me entrego um pouco mais, ainda que vai doer. Paulo deixava bem claro sobre isso. Paulo diz que carregamos em nós a morte, para que manifeste nos outros a vida. Uma igreja bíblica, uma igreja cristã, uma igreja que anda apaixonada, entrelaçada, grudada com Jesus, ela não busca os seus prazeres, ela busca os prazeres do reino de Deus. Ela busca viver os propósitos do reino de Deus. Você lembra o salmo que eu abri, o Salmo 90? O Salmo 90, o salmo de Moisés. Moisés diz que o homem chega a viver 70, no máximo 80 anos, que é fardo e cansaço. O que é 80 anos comparado com a eternidade? O que é 80 anos comparado com a eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Não só você, seu pai, aonde vai passar a eternidade? Sua mãe, onde vai passar a eternidade? O seu vizinho, o seu parente. Se nós começarmos a trazer Jesus para as nossas decisões, as nossas atitudes serão diferentes ante os problemas da sociedade, ante os problemas da nossa vizinhança, porque vai ser problema nosso, porque é problema de Jesus. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Vamos usar os exemplos dos pais de Jesus nessa noite agora, a partir desse momento, para dar um alerta para cada um de nós. Se o pai e a mãe de Jesus, por um piscar, deixou Jesus de lado, quanto mais nós. Vamos meditar um pouco nesse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Só abra aí e segura. Aqui em Lucas 2, 45, 46, diz que eles subiram. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Sem que eles percebessem. E a partir daqui, nós vamos estar analisando esse texto. E esse texto de Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então o autor aos Hebreus diz:
nós temos uma grande nuvem de testemunho em nossa volta. Nós temos os heróis da fé sentado ali naquele estádio dos vencedores, olhando agora para nós, e ele diz: se o meu olhar estiver em Cristo, eu vou trilhar a minha carreira que está proposta. Se o meu olhar está em Cristo, eu não ficarei pelo caminho e não deixarei Jesus também pelo caminho. Mas aqui diz que no momento ali da festa, os pais de Jesus, por não vigiar, eles deixaram. Maria e José haviam se tornado tão ocupados com os outros assuntos, que os seus olhos e os seus pensamentos não estavam focados em Jesus. Eles tomaram a sua presença como certa. Sabe? Está certo, Jesus está comigo. Todos os dias Ele está lá. Por um momento, tomando como certo que a presença está, já não estava mais. Você lembra da história de Israel? Quando os filisteus vieram atacar, eles já não tinham a presença de Deus faz tempo. Aí a decisão é levar a Arca da Aliança. E ali os filisteus levam a Arca da Aliança, os filhos do sacerdote morrem. Aí a nora dele dá um filho, e coloca o nome no filho, e acabou. Que significa a glória já foi embora. A presença já não é mais real. Deus já não habita mais no meio deles. Deus já não está mais com eles. Quantos continuam frequentando prédios? Quantos continuam domingo seguindo sua vida religiosa, mas simplesmente nem notaram que Jesus já não está mais presente na sua vida? Maria e José pensaram: Ele sempre está ali. Todos os anos eles sobem para a festa, Ele está sempre me seguindo. Ele está sempre conosco. Mas naquele dia, por estar vivendo uma rotina, por tirar os olhos de Jesus um instante, Jesus ficou para trás. As distrações da nossa vida. No caso de a distração é: eu estou cansado demais. Eu preciso de mais recurso. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta comprar a televisão mais cara, o carro mais luxuoso, o apartamento mais chique, e perder Jesus? Está entendendo? É uma pequena distração, é uma fração de segundo. Você lembra no começo do culto, quando eu falei que vários de nós conhecem pessoas que começaram tão bem, servindo na igreja, cantando, pulando, vibrando, evangelizando, mas hoje não querem saber de igreja, nem de Bíblia. Não foi da noite para o dia. São pequenas distrações. Sabe? Não, eu estou cometendo esse pecadinho aqui, mas Jesus está comigo. Não, eu estou cometendo esse ato de infração, mas Jesus está comigo. Maria e José pensaram que Jesus estava com ele. E eles perderam 3 dias da sua vida. Perderam. Eles estavam já voltando para sua casa, tiveram que voltar 3 dias procurando Jesus. Quanto tempo você está perdendo? Porque você se distraiu um momento que sequer. Quando você anda focado em Jesus, as coisas acontecem mais rápido, e acontece no tempo certo, e acontece da forma certa, e acontece de uma forma progressiva. Nunca você tem que voltar, sempre você está crescendo, de glória em glória, dia após dia, as coisas se tornando reais na sua vida, as conquistas sem perder Jesus de vista. Mas eles se distraíram. Por isso que o autor aos Hebreus diz: de olhos fitos em Jesus. Outra atitude deles foram que eles perderam a comunhão com Jesus. Sim, por mais que eram pais, eles perderam o momento de comunhão. Nossa relação com Jesus, uma vez estabelecida, permanece para sempre, mas nossa comunhão com Ele é uma matéria frágil. Não, eu sei, Jesus é o autor e Senhor e Salvador da minha vida, mas o relacionamento com Ele tem que ser construído diariamente. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. O que ele está ensinando? Nutrir relacionamento, nutrir intimidade com Jesus, nutrir comunhão constante com Jesus. Então eles perderam essa comunhão. Devemos considerar as palavras do apóstolo João, que diz, João 1, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7.
1 João, anote aí, 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Novamente, quantos dizem que tem comunhão com Jesus, mas não fala com o irmão? Marido sempre batendo boca com a esposa, sempre discutindo, odiando um ao outro, degladiando, mas diz que está com Jesus todo o tempo. Parou para pensar? Ele disse: eu estou com Jesus o tempo todo. Não existe esse negócio, eu não falo com Ele. Não existe esse negócio, eu não gosto dele. Porque Ele diz que aquele que está com Jesus, ele está na luz. E aquele que está na luz, ele ama o seu irmão. Ele se relaciona com o seu irmão. Ele tem prazer de estar com o seu irmão. Ele tem comunhão. O que é comunhão? Tem algo em comum. E o que Jesus tem? O desejo que todos sejam salvos. O desejo que todos tenham a presença de Deus. Outra atitude do pai e da mãe de Jesus: eles perderam a comunhão e não perceberam. Eles não perceberam. Lucas 2,44. Lucas 2,44 diz assim: Lucas 2,44 diz assim: e o pior de tudo é que eles nem perceberam que tinha perdido a comunhão com Jesus. Eles assumiram que Jesus estivera em algum lugar no meio da caravana, entre os parentes e companheiros de viagem. Julgando, porém, que estivesse entre os companheiros de viagem, andaram caminho de um dia e o procuravam entre os parentes e conhecidos. Pare para pensar. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Levanta a mão aí. Pai e mãe. Imaginou? Você, por exemplo, está no shopping. De repente você não vê seu filho. Qual a primeira atitude? Desespero, não é? Mas isso aqui tudo aconteceu, um alerta para a igreja. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Quando aqui fala em dias, pode ser meses, pode ser anos na sua vida. Mas diz aqui que eles andaram o caminho de um dia e nem se preocuparam, porque estavam tão acostumados que Jesus está sempre ali. É assim na vida do religioso, está sempre acostumado. Eu vou domingo, eu canto, não importa se eu estou vivendo ou não. Eu vou domingo, eu leio a Bíblia, não importa se eu pratico ou não. Está tão acostumado. Diz que eles caminharam um dia inteiro, nem se lembraram de Jesus. Depois de um dia, onde está o menino? Vou procurar entre os parentes. Está entendendo, irmãos? A vigilância tem que ser constante. Porque Jesus, ele conta uma parábola das virgens. 10 virgens. Vigilância constante, lâmpada cheia de azeite. Porque a qualquer momento ele pode voltar. A qualquer momento ele pode bater as portas. A qualquer momento eu posso morrer. E se eu não estiver pronto? Eu tenho certeza que isso foi um alerta. Porque está relatado nas Escrituras que nós dissemos ser a noiva de Cristo, dizemos ser apaixonados por Jesus. Não tem alguém que ame mais um filho do que a mãe. Por isso que a Bíblia diz ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Deus usa aqui um exemplo de um extremo. E eles, por um dia, deixaram Jesus, se afastaram de Jesus. Podemos estar em locais que Jesus se manifesta e se faz presente, porém, se colocarmos os nossos olhos, se colocarmos nossos desejos particulares como prioridade, grande é a chance de que não iremos participar daquela presença dEle, da glória dEle. Podemos cair no costume de estar num ambiente de manifestação, podemos cair no costume de estar num ambiente da manifestação da presença dEle, mas o que nos tira esse olhar atento de Jesus, o que nos tira essa presença gostosa de Jesus? Vamos ser sinceros agora. Durante a adoração, todos sentiram Jesus? Durante a adoração, você sentiu aquilo que você estava cantando?
o que a letra estava falando. Eu confesso que em algum momento eu não estava sentindo nada. É culpa do Ministério do Louvor? Outras coisas começaram a tomar o lugar. Outros pensamentos começaram a tomar o lugar. Quando outras coisas, outros pensamentos, outras prioridades começam a tomar lugar na nossa vida, já não temos o mesmo desejo, já não temos o mesmo sentimento, já não tem o mesmo fogo queimando no coração, já não tem a mesma brasa ardendo no peito. E eu estou falando tudo da minha vida. Estou falando da minha vida, não sei da sua. Pessoas que quando começam a colocar outra prioridade, Jesus pode estar manifestando no lugar, mas ele não sente, ele não percebe, não, ele é indiferente. Milhares indo para o inferno, ele olha, nossa, bando de miserável, pecador, ainda bem que eu vou para a igreja. Ele não percebe que Jesus não te levou para o céu ainda, para você ser um exemplo para ele, para você chorar por ele, para você interceder por ele. Por isso que as escrituras dizem, eu procurei um homem, para estar na brecha entre mim e a humanidade, para que eu não destrua essa geração perversa, mas a ninguém encontrei. As distrações da vida, as preocupações com as coisas cotidianas, pode nos tirar a sensibilidade das coisas de Deus. Jesus se manifestando, Jesus fazendo, e nós não estou sentindo nada, não está acontecendo nada. E isso me incomodou o coração hoje. Estou pregando para mim mesmo, estou pregando para mim, porque eu estava aqui hoje, eu confesso, Deus, eu orei ali, dobrei o joelho, até falei, mas todo mundo cantando, está alegre, e eu estou aqui em casa, a dificuldade de vir, e Deus já colocou algo no meu coração, que eu vou fazer? Eu preciso tomar atitude, senão você acostuma. É fácil subir aqui, pregar e exigir algo de vocês, e de repente eu estou totalmente distante do que Jesus quer fazer através da minha vida. É fácil eu chegar aqui e cobrar de vocês santidade, é fácil eu chegar aqui e cobrar de vocês que sintam a presença dEle. Por isso que Jesus disse que os fariseus colocavam um fardo pesado nas costas do povo, que não carregava nem sequer um dedo. Mas eu estou pregando para mim mesmo hoje. As distrações podem nos impedir de sentir a manifestação de Cristo, de deixar Jesus de fora em certas decisões. Olha um exemplo claro disso, a vida de Judas. Posso me comparar com Judas? Certo ponto, sim. Por que não? Em qual ponto? Minhas prioridades estão além das dele. Sim ou não? Quando eu coloco minhas prioridades além das de Cristo, eu me torno um Judas da vida. Quando as suas prioridades estão além dele, olha por exemplo aqui que está escrito em Atos capítulo 1, primeiro nós vamos ler, pode anotar Atos capítulo 1, 16, mas nós vamos ler primeiro João capítulo 12, João capítulo 12, versículo 4, até o versículo 5, 6, João 12, 4 a 6, olha falando sobre Judas. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse, porque não se vende este bálsamo por 300 denários, e não se deu aos pobres? Olha o próprio autor, João, descrevendo a intenção do coração de Judas, versículo 6, ora, ele disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e, tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Vamos agora continuar Atos capítulo 1, versículo 16, ao versículo 17, a versículo 18, Atos 16 ao 18, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo prediz pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, pois ele era contado entre nós, e teve parte no nosso ministério. Ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou-se pelo meio, e todas suas entranhas se derramaram. Amém? Sobre Judas, algo pertinente. Podemos estar tão perto de Jesus, podemos ver os milagres de Jesus, podemos estar a alguns passos de Jesus, e mesmo assim nos perder. Mesmo assim nos perder. Porque
as minhas prioridades estão além das dele, quando eu coloco as minhas prioridades além das de Cristo, o meu coração começa a se endurecer para as coisas do reino. O meu coração começa a esfriar. Tão triste quando eu perguntei para a irmã, por que não veio mais para a igreja? Meu marido está chegando muito cansado em casa, ele não tem mais força. Dói. Saber que um dia nós já oramos junto pelas madrugadas, orávamos até 4 da manhã e 6 da manhã ia trabalhar. O que eu vou fazer por esse irmão? Chorar por ele, orar por ele, para que Jesus não volte, ele continue nessa vida que está levando. Mas quantos estão assim? Quando eu coloco as minhas prioridades em primeiro lugar, o meu coração vai esfriando. Eu já não sinto mais Jesus. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, ele tinha prioridade em encher o bolso dele. Por isso que ele abandonou Jesus, que ele até achava que Jesus seria o libertador de Israel. Iria matar os judeus, iria matar os romanos e libertar os judeus. Mas quando ele viu que Jesus estava dizendo, eu vou para a cruz, eu tenho um plano que não é fazer a minha vontade, o meu plano é fazer a vontade do Pai. Judas já começou a arquitetar e manifestar quem ele era. Como aquela palavra que você já conhece, o dinheiro e o poder não muda ninguém, só dá potencialidade para ele revelar quem ele já é. Foi o que aconteceu na vida de Judas. Pare para pensar, se as suas prioridades não estão tomando o lugar do chamado de Cristo. Quando eu coloco as minhas prioridades na frente, eu começo a perder Jesus pelo caminho. Eu já não venho para a igreja com o mesmo fervor, eu já não falo de Jesus com o mesmo vigor, eu já não evangelismo com a mesma motivação. Pergunta, o que é evangelismo, irmãos? O que é evangelismo? Você sabe o que essa palavra significa? Você sabe o que significa evangelismo? Você sabe o que significa ganhar alguém para Jesus? Quem sabe? Quantos anos faz que você não evangeliza ninguém? Quantos anos faz que você não fala de Jesus para ninguém? Porque sua prioridade é os seus interesses, não há mais do reino de Deus. Estamos perdendo Jesus pelo caminho. Estamos nos tornando religiosos, frequentadores de prédio. Pare para pensar. Judas fez isso. O outro homem também que fez, por certo momento, Pedro. Vamos analisar a vida de Pedro. Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 34. Até o 35, melhor. Então Jesus lhe disse, todos vocês esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Respondeu-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. A partir do momento que eu digo, eu sei, eu estou bem, e o Espírito falando, você precisa orar mais, senão você vai perecer. Você precisa buscar mais, senão você vai cair. E o Espírito falando, você precisa largar esse pecado, senão você vai esfriar. Você precisa tomar essa atitude, senão você vai me negar. Aí você fala, não, eu estou bem. Não, eu sei. Quando achamos que sabemos mais do que Jesus, é um sinal que já estamos largando Jesus pelo caminho. Quantos estão frequentando os prédios se achando maior do que Jesus? Não, eu sei, eu estou bem, estou tranquilo, está tudo cegado, tem nada a ver. A geração não tem nada a ver. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas essa geração diz, tem nada a ver, é só uma ficadinha, é só uma deitadinha, é só uma mentirinha, é só uma fofoquinha, é só um ódiozinho, eu só não falo com a minha mãe, com minha avó, com meu pai, com meu vizinho, mas não tem nada a ver. Você está dizendo como Pedro, eu sei mais que você,
Eu conheço mais que você, Jesus. Quantos estão fazendo isso dentro das igrejas? O pecado de Pedro foi esse. Jesus alertou: vocês irão me negar. Ao invés dele dobrar o joelho e dizer: ore por nós, ele diz: não, o que você está falando, Jesus, não tem razão. Eu sei mais, jamais te negarei. Poucas horas depois estava lá Pedro diante de uma fogueira, fazendo o quê? Negando Jesus. E da mesma forma, quantos hoje falaram assim, não tem nada a ver, e hoje nem numa igreja mais tem força para vir? É um alerta para você que ainda está vindo. É um alerta para você que ainda está vindo. O está vindo não quer dizer que já deixou Jesus também pelo caminho. Mas o fato de estar vindo quer dizer que você ainda está aqui disponível a ouvir, e a palavra fazer algo em você. Mas milhares nem força para vir mais tem. Por quê? Agiram como Pedro. Jesus diz: vocês me negarão. Mas Pedro diz: não é bem assim. Eu jamais te negarei. Quantos de nós faz isso? Quantos pecados você está praticando, está dizendo que não tem nada a ver? Se Jesus, quando ele cumpriu o propósito lá em Mateus 28, ele disse que foi dado poder a ele no céu e na terra. Agora ele lhes deu uma missão. Qual a missão que ele nos deu? Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só uma pergunta básica: quantas pessoas você convidou para vir à igreja hoje? Quantas? Paramos de nos preocupar até de trazer as pessoas para Jesus, porque nós mesmos já perdemos Jesus pelo caminho. É essa a realidade de muitos. Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Esse mesmo Pedro que negou Jesus, quando ele era guiado por Jesus, ele andou sobre as águas. Ele viveu o sobrenatural. Esse mesmo Pedro, certo momento da vida, afundou porque parou de olhar para Jesus. É o que diz esse texto. Mateus 14, 28 até o versículo 31 diz assim: respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe Jesus: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus, mas sentindo o vento, tendo medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salve-me. Imediatamente estendeu a mão Jesus, segurando, diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Novamente Pedro aqui dando outro exemplo. Eu posso começar bem olhando para Jesus e viver o sobrenatural, mas é a questão de eu parar de olhar para Jesus e olhar o vento em minha volta, eu começo a me afundar. Por isso que o autor aos Hebreus diz: atentamente, constantemente, olhai fitamente a Jesus. Os seus olhos nunca podem sair de Jesus. Um momento que você para de olhar para Jesus e olha para o vento, você começa a afundar. Por que eu estava frio e indiferente? Eu já sei o diagnóstico da minha vida, eu já sei. Acontece de tempo em tempo, acontece isso comigo. Quando eu paro de olhar para Jesus e eu começo a olhar o que os irmãos não estão fazendo, quando eu começo a olhar o que as pessoas estão deixando de fazer, a falta de compromisso de alguns, eu começo a olhar para a vida das pessoas e paro de olhar para Jesus, eu digo da minha vida, e eu começo a esfriar, eu começo a ficar triste, eu começo a não orar mais com a mesma motivação, eu começo a dizer: tomara que arrumou outro pastor para ficar no meu lugar, que eu estou livre disso. Por que isso acontece? Porque eu paro de olhar para Jesus e eu começo a olhar para o defeito dos outros. Se você está olhando para o defeito dos outros, volte a olhar para Jesus e o teu coração vai arder de novo, o teu coração vai queimar de novo, as lágrimas voltarão para os teus olhos e o desejo de estar orando constantemente voltará. Eu estou dizendo o diagnóstico da minha vida. Pastor, você está contando seus pecados? A vida do cristão tem que ser um livro aberto, lido pelos homens. Não adianta subir aqui como hipócrita dizendo: está tudo bem. Não, eu tenho que ser sincero e dizer: eu enxergo aonde está errando, aonde eu estou errando, para que você também aprenda a enxergar onde você está errando. Meu erro é esse: toda vez que eu paro de olhar para Jesus e começo a olhar: fulano não fez, fulano não veio, Beltrano não vai vir, ciclano não está fazendo nada, Beltrano está deixando de fazer a obrigação dele, aí eu começo o quê? Afundar. Por quê? Parei de olhar para Jesus. Talvez esse é o seu problema também. Eu estou dizendo que é o meu. Agora é você que tem que reconhecer se é o seu ou não.
Está entendendo? Aquela motivação vai embora. O sobrenatural, né? Eu lembro quando eu e o Hélio foi lá para o Descende, a gente voltou. Nós vamos ver o sobrenatural. Enquanto estávamos olhando para Jesus, até coisas extraordinárias aconteceram. Nós vimos ali mais de 10 grupos de jovens naquele monte, chorando de mãos dadas. Assim, agora vai. Por que não foi mais? Porque paramos de olhar para Jesus e começamos a olhar pelo que as pessoas não estão fazendo. Aí a fé vai murchando. Aí você começa a fazer as coisas arrastando. Por quê? Parou de olhar para Jesus. Olhai atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Não tire os seus olhos de Jesus. Não importa o que o outro não está fazendo, faça você. Faça, porque a recompensa é na glória eterna. A recompensa estará lá. E outra parte, vivemos uma geração de Marta e Maria, uma geração agitada com tantas cobranças, uma geração, como eu já falei, dessa pessoa que entristeceu meu coração, mas que eu estou orando por ele, cansada, uma geração cheia de meta para bater, você tem que trabalhar muito para conquistar coisas que vão ficar aqui. Olha o que a Bíblia diz, a questão, agora um exemplo de Marta e Maria, a questão do foco em Jesus. Lucas 10, do 38 até o 42. Lucas 10, do 38 ao 42, assim: ora, quando ia de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se, disse o Senhor: não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Escolhas. Duas irmãs, duas escolhas. Uma escolheu os pés de Jesus, eu vou ficar olhando para Jesus, eu estou fitado em Jesus. A outra, eu tenho que cuidar das coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr para cá, eu tenho que correr para lá. E foi reclamar para Jesus. O que Jesus disse para ela? Sua irmã escolheu a melhor parte. Cuide das coisas de Deus, que Deus cuida das suas coisas. Tremendo. Tremendo, não é? Eu posso dizer que essa parte aí, eu sou um exemplo para você. Durante uma pandemia, desempregado, eu vou até falar com a Zilda, eu estou matando o povo da igreja, que era de segunda a segunda, treinamento, oração das 10, treinamento, oração das 10, treinamento, oração das 10, atendimento aqui na igreja na quarta-feira, das 9 da manhã às 11 da noite, trabalhei como nunca, porque eu falei, enquanto eu estou fora da fábrica, eu vou cuidar das coisas de Deus. Sabe o que aconteceu? Deus cuidou tão bem de mim, que não faltou nada para minha família, certo, Patrícia? Certo, Miriam? Não faltou nada. Comemos melhor ainda. Tivemos o melhor. A Bíblia diz que é em vão, Salmo 127, o vigia guardar a cidade, se o Senhor não guardar. É em vão trabalhar arduamente, se o Senhor não edificar a casa. É em vão o seu trabalho. Cuide das coisas de Deus, que das suas coisas Deus cuida bem. Está entendendo a ordem? Continue olhando para Jesus e colocando diante dele os seus sonhos, mas não pare de servir a Jesus, porque ele vai continuar te servindo, te dando o melhor, colocando na sua vida o melhor. Estava hoje novamente ouvindo uma live de empresários bem-sucedidos. Sabe o que eles falaram? Eles falaram o seguinte: Deus deu princípios para os homens, independente se ele vai na igreja ou não, todos os homens que seguem o princípio alcançam os resultados. Isso é impactante. Siga os princípios da palavra e os resultados virão. E qual é o princípio que Deus tem para você? É o que Deus diz no livro de Josué capítulo 1, a partir do versículo 7. Medita no livro da lei, dia e noite, não aparte seu pé nem para a direita, nem para a esquerda, tão somente ser forte e corajoso, e tenha ânimo. Por quê? Porque certamente a promessa de Deus se cumprirá na tua vida. Amém, igreja?
foco, objetividade, princípios, olhando para Jesus e avançando dia após dia, dia após dia. Mas muitos que estão fazendo, atarefados. Fulano, você não veio na igreja? Estou trabalhando muito. Qual é a sua desculpa? Seu coração parou de queimar? Você está servindo Jesus ou servindo você mesmo? Sirva Jesus, que Ele vai te dar o melhor dessa terra. Ele vai te dar o melhor. E a partir de agora, caminhando para o final da mensagem, eu te faço um apelo. Volte a olhar para Jesus. Volte a olhar para Jesus. Não importa o quanto você se distanciou, não importa o quanto você errou, não importa quantos pecados você cometeu, mas a partir de agora, você pode voltar a escrever uma nova história. Você pode agora trilhar o caminho do sucesso. O que é sucesso? Sucesso é fazer o que Deus quer de você. Isso é sucesso. Ainda que não tenha multidões, ainda que não tenha aplausos, mas se você tem convicção que está fazendo o que Deus mandou, é sucesso. Eu posso dizer que meu ministério é de sucesso. Não é pelos quase 600 seguidores da nossa igreja no Instagram. É porque eu sei que eu me dedico dia após dia a fazer o que Deus mandou. Então eu posso dizer que o ministério é de sucesso. Agora pergunta, a sua vida é uma vida de sucesso? Sim ou não? Pare para pensar. Volte a olhar para Jesus, que representa muitos de nós nessa noite, que por coisas realmente necessárias, deixaram de estar com os olhos nele. Lucas 2,45 diz que os pais de Jesus o procuravam por todo lado. Menos aonde? No templo. Menos aonde? Na casa do Pai. Tem gente que fala que quer conhecer Jesus, tem gente que fala que quer experiência com Jesus, mas nunca tem a coragem de ir até a casa do Pai. Não tem coragem de se envolver nas coisas do Pai. Ali diz que eles gastaram horas procurando em todo lugar, mas somente o encontraram aonde? No templo. Hoje existe mais de 40 milhões de pessoas falando, sou evangélica, mas não tem coragem de ir na casa do Pai, adorar o Pai e ter uma experiência com Jesus. Querem ter um encontro com Jesus, mas não querem ir ao prédio. Não é que Jesus está no prédio, mas no prédio está um povo unido para adorá-lo e obedecer a voz dele, servindo a comunidade, sendo tratado, sendo ministrado. Então os pais de Jesus gastaram horas procurando Jesus, mas não o encontraram, até que tomaram a decisão certa de ir aí na casa do Pai. Jesus estava ali no prédio, estava ali no templo, estava ali aprendendo, estava também ensinando. Então, se você quer ter um encontro com Jesus e quer levar alguém a ter um encontro com Jesus, traga eles à casa do Pai, traga eles à presença do Senhor, traga ele no meio da eclésia, da igreja, da reunião dos santos, e aqui, através da sua vida de adoração, essa pessoa encontrará Jesus, e através do impacto na vida dela, talvez você vai ver o quanto você precisa mais de Jesus também. E eu quero ler novamente Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei eu em sua casa e cearei com ele. Jesus está te chamando para um tempo novo. E Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. A carta à igreja em Éfeso é: volte a me amar como antes. Volte a ter o coração em chama como antes. Volte a ter o olhar apaixonado em minha direção como antes. Volte ao primeiro amor. Uma igreja que ama Cristo acima de todas as coisas, ela não precisa de estratégia para crescer, ela não precisa de se esforçar para crescer. O crescimento é natural, porque o próprio Deus acrescenta a cada dia aqueles que são inspirados pela vida daqueles que são apaixonados por Jesus. Apaixonados inspiram pessoas a serem apaixonadas. E eu queria que você ficasse de pé e ouvisse o clamor do Espírito Santo nessa noite.
volte a me amar. Todos fiquem de pé, por gentileza, aqui. Até o Ministério do Louvor pode esperar aí também de pé. Até o Ministério do Louvor, fique de pé aqui também. Eu preguei para mim mesmo. Eu gosto de pregar de vez em quando para mim, mas se servir para você, eu ficarei grato, que já vai ser 2, inconformado. É bonito eu ter no meu carro escrito inconformado, mas sem a atitude de um inconformado. O ministério da nossa igreja de jovens, como é que chama? Mas eu não vejo na vida deles inconformação nenhuma em relação a ganhar almas. O nosso líder de jovens, que o objetivo a esse ano é 40 almas, pelo menos, trazidas pelos nossos jovens. O inconformado, ele vai olhar para a vida dele e dizer: quão frio eu estou, não ficarei assim. O inconformado vai olhar para a quantidade de almas que ele trouxe para Jesus e vai se envergonhar, dizendo: esse ano eu não trouxe ninguém, mas eu vou fazer diferente, eu vou orar como nunca orei. O inconformado, quando está no momento da adoração na igreja, ele vai olhar para todo mundo pulando, queimando, fervendo. Ele está olhando para ele e fala: como é que eu estou tão frio? Mas ele vai dizer: eu estou inconformado com essa situação minha, eu vou orar como nunca, eu vou passar a semana com a cara no pó, eu vou passar a semana jejuando, eu vou passar a semana lendo a Bíblia, mas domingo o fogo vai queimar, mas domingo a chama vai arder. O inconformado, ele olha para a situação, ele diz: não ficarei assim jamais, não ficarei assim nem mais um dia. Ele luta. O inconformado, quando ele olha para as escrituras e ele olha para a vida dele e ele não vê mais aquele primeiro amor, ele diz: eu voltarei a ser apaixonado, eu voltarei a amá-lo, eu voltarei a buscá-lo como no início, como no princípio. O inconformado, quando não vê se cumprir as escrituras, lá no livro de Isaías 61, profetizando sobre Jesus, que se cumpriu em Lucas capítulo 4, em Marcos capítulo 4, dizendo ali que o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos pulam. O inconformado é aquele que diz: eu não tenho visto milagres na igreja, eu não tenho visto surdos ouvindo, eu não tenho visto cego enxergando, eu não tenho visto pecador se arrependendo. Eu vou orar como nunca orei, eu vou chorar como nunca chorei, eu vou me queimar no fogo do Espírito, e através dessa chama da minha vida, muitos serão atraídos, os milagres voltarão a acontecer, as vidas voltarão a se converter. Essa mensagem é para te tornar um inconformado, um homem, uma mulher que porventura perdeu Jesus pelo caminho. Eu confesso o meu pecado, preguei para mim, porque muitas coisas na minha vida eu vejo que eu perdi Jesus pelo caminho. Eu confesso o meu erro, eu perdi Jesus pelo caminho. Por quê? Porque não queima como no início, não falo de Jesus para as pessoas como no início. Quando eu me converti, trabalhava de segurança na Embraer. Tem muitos que são pastores hoje, filhos meus na fé, que eu chegava sem conhecer a teologia que eu conheço hoje, sem conhecer a forma bíblica que eu conheço hoje, sem ter a experiência e a eloquência de oração que eu tenho hoje, mas eu tinha algo que eu perdi no caminho, aquela chama que queimava, aquele amor que me impulsionava. Mesmo com toda timidez, eu não parava de falar de Jesus, mesmo com toda insegurança, eu não parava de falar de Jesus para aquelas pessoas. Mas hoje, eu e você podemos voltar ao primeiro amor. Hoje eu e você, que estávamos mortos, podemos voltar à vida. O que precisa fazer? Faça o que eu fiz. Reconheça. Reconheça. Que adianta bater no peito como hipócrita, dizendo que eu sou o filho do Deus vivo e não honro o Pai na semana toda? Adianta bater no peito e dizer: eu sou morada do Espírito, e não ver um fruto do Espírito na sua vida? Que adianta bater no peito dizendo que eu sou a igreja do Senhor? Tem mais lixo no mundo que a presença de Deus dentro de você. Deus está nos chamando para um arrependimento. Por isso eu estou dizendo para você: eu sou o pastor de vocês, e Deus falou comigo, eu perdi Jesus pelo caminho.
Não tem nada demais, em outras palavras. É suscetível ao ser humano perder Jesus pelo caminho. O que não podemos perder é a humildade de reconhecer isso. Maria e José perderam Jesus pelo caminho. E está relatado. Eles voltaram atrás do filho. Eles encontraram o filho. Hoje, eu quero sair daqui diferente. Voltarei para a fábrica amanhã. Um milagre de Deus. Um lugar que trabalhei mais de 20 anos. Amanhã estarei fazendo minha integração. Mas uma coisa eu sei, que eu quero fazer diferente nessa fábrica amanhã. Eu quero ser aquele homem que agia como guarda daquela empresa, falando de Jesus com todo o amor, sem mesmo conhecimento bíblico que eu não tinha naquela época, mas uma paixão no coração, um chamado queimando o peito, dizendo: portanto, ide, fazei discípulos, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava conversando com a Carol essa semana e nós falando, o jovem é a força da igreja. Até concordo em parte. Um jovem que não ora não tem força em lugar nenhum. Um jovem que não é santo não tem força para nada, só para envergonhar o nome de Jesus. Mas um jovem sim, que tem um joelho no chão e a lágrima correndo, esse jovem, como ali nós vemos a vida de Daniel e os seus 3 amigos, ele muda uma nação pervertida como a Babilônia. E calabassunde canta narabaquei aramantocou lamandarabatei arrecandanaramaturumiquidiaiolecai. Eu quero ver jovens inconformados nessa igreja. Eu quero ver adultos inconformados. Eu quero ser um pastor inconformado, dizendo: eu não pararei de jejuar e orar até que eu volte ao primeiro amor, até que eu veja Jesus nitidamente na minha frente. Eu não quero tirar os olhos de Jesus, porque quando eu tiro os olhos de Jesus, eu começo a afundar. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Na meditação que eu estava ouvindo essa semana, falam que no barco que estava Pedro, estavam todos os outros discípulos. Mas por que só Pedro andou sobre as águas? Porque só ele teve coragem de dizer: Jesus, me leva a um novo nível, me leva a só aquele que tem coragem de sair do barco da indolência, só aquele que tem coragem de sair do barco do comodismo, só aquele que tem coragem de sair do barco do medo, vai viver o sobrenatural de Deus. Pedro cometeu erros, cometeu sim, mas a Bíblia fala de Pedro muitas vezes, porque ele poderia perder Jesus de vista em alguns minutos, mas ele reconhecia o erro e voltava prontamente. Por isso, quando foram matá-lo, ele diz: eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me crucifica de cabeça para baixo. Não importa o quão distante você está de Jesus, não importa o quão você se afastou dele, hoje eu te faço um convite: volte a olhar para Jesus, volte a ser apaixonado por Jesus, volte a queimar como no início. E eu quero fazer algo que eu não faço tempo nessa igreja. Quem pode ajoelhar, dobre o seu joelho. Dobre o seu joelho. Senhor Jesus, eu quero confessar o meu pecado como pastor dessa igreja. Não traio minha esposa, não ando vendo pornografia, não ando bebendo, mas o meu pecado foi deixar o primeiro amor. O meu pecado foi deixar de olhar para o Senhor constantemente e olhar pela falha, pelo erro de um ou de outro. E isso esfriou meu coração. Diante da igreja a qual eu sou servo, eu quero confessar esse meu pecado, para que o Senhor restaure nessa noite a chama que estava apagando na minha vida. Eu quero te pedir perdão, Jesus, porque eu me afastei de ti, eu te perdi pelo caminho, mas pela tua infinita misericórdia, me visita nessa noite, restaura nessa noite, pela fé o altar da adoração. Ah, Pai, o fogo nunca dorme, a chama nunca pode apagar. Espírito Santo, tira de nós a religiosidade, tira de nós a máscara nessa noite, tira de nós a hipocrisia nesse culto de ceia. Queremos sair daqui diferente nesse culto de ceia, queremos sair daqui sem máscara, sem engano, queremos ver a chama queimar de novo, queremos ver o brilho voltar aos nossos olhos, queremos sentir o amor por ti acima das nossas próprias vidas. Por isso nós dobramos o joelho agora, sem nos preocupar com uma liturgia,
sem nos preocupar, ó Pai, com um repertório a seguir. Só queremos queimar de novo, só queremos ser incendiados de novo, só queremos ser apaixonados de novo, só queremos levar o Teu amor nos quatro cantos do mundo. E não nos deixe sair daqui do jeito que entramos, não nos deixe sair daqui sem foco. Espírito Santo, o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Comece me convencendo que eu tenho que ser diferente, que eu tenho que ser diferente. O Senhor me chamou para olhar para Jesus, não para o defeito da humanidade. O Senhor me chamou para olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo. E quando eu tiro os olhos dele, eu começo a afundar. Talvez há mais alguém aqui na igreja ou assistindo na internet que se identifica comigo, que parou de olhar para Jesus e começou a olhar o defeito do irmão, e por isso se esfriou, e por isso já não faz mais com amor, já não se dedica como dedicava, já não se entrega como entregava. Assim como o Senhor pode me visitar, visita essa vida agora, aonde estiver. Ressuscita os mortos, ressuscita os mortos. Espírito Santo, sopra sobre esse vale de ossos secos, sopra vento que vem dos quatro cantos, sopra sobre esse vale de ossos secos, que somos nós, que tem nome que vive, mas há anos que está morto. Espírito Santo, levanta essa igreja no poder e na unção, levanta um exército de adoradores, levanta um povo vivo, de olhar fixo em Jesus, de olhar apaixonado por Jesus. Espírito Santo, vem. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não consegue fazer, Espírito Santo, vem. Acende a chama do primeiro amor, acende a chama do primeiro amor, queima os nossos corações, nos atraia ao verdadeiro evangelho. Arash kola manteca, aresh kala manturu mekadareie, alesh koldana masundereio. Acende a tua igreja, acende o teu povo. Não nos deixe voltar para casa como hipócritas frequentadores de um prédio que deixam Jesus para trás. Maria e José, nesse texto, deixaram Jesus para trás. Quantos crentes estão fazendo isso domingo após domingo? Vem adorar, mas deixa Jesus no prédio e vive como não conhecesse Jesus a semana toda. Ah, Pai, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, nos chama a viver Jesus, nos chama a levar Jesus em todos os ambientes, a levar Jesus 24 horas, restaura o tabernáculo como o de Davi, aonde havia adoração 24 horas, o fogo nunca apagava, a chama nunca dormia. Acende o teu povo, acende a tua igreja, desperta os que dormem, ressuscita os que morreram. Espírito Santo, eu oro por aquele irmão que eu citei várias vezes nessa mensagem, que já não tem força para vir para a igreja, porque está cansado, porque o foco dele não é mais Jesus, são coisas transitórias e passageiras. Eu não aponto o dedo para ele, porque eu não sou diferente dele. Eu também, com as minhas atitudes, vejo que perdi Jesus pelo caminho. Pela tua misericórdia, nos levante hoje, põe o colírio do céu nos nossos olhos e nos dê vestes brancas para andar em tua direção, para andar na tua presença. Senhor Jesus, não nos deixe sair daqui sem o teu toque. Volte a incendiar o teu povo, volte a separar a tua igreja, volte a nos despertar. Tira a lepra do nosso meio, tira a lepra do nosso meio,
Tira a lepra, a hanseníase, tira a lepra do pecado da tua igreja. Desperta a tua igreja a viver santidade. Desperta a tua igreja a viver a primazia. Em primeiro lugar o teu reino, em primeiro lugar a tua justiça, em primeiro lugar a tua obra, em primeiro lugar o teu ide. O primeiro lugar é teu nas nossas vidas. Desperta-nos que dorme. O mundo está em trevas e a igreja apagada. Desperta a tua noiva, desperta o teu povo a viver a chama do primeiro amor. Oh Senhor Jesus, coloque-se de pé por gentileza. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Ministério de Louvor, pode subir. Põe a mão sobre o seu coração. Oh Senhor Jesus, eu não quero sair daqui do mesmo jeito. O Senhor não vai fazer eu voltar para aquela fábrica somente para ganhar dinheiro, ou para cumprir uma rotina de trabalho. Eu quero ser uma chama viva naquele lugar. Eu quero ser uma avivalista naquele lugar. Ah, Pai, desperta cada um que aqui está. Somos poucos, sim, essa igreja são poucos membros, sim, mas que esses poucos sejam apaixonados por Ti, que esses poucos voltem a queimar o fogo do primeiro amor, que esses poucos voltem a se interessar pelo Teu reino, pela Tua obra, pelas almas que perecem, as vidas, milhares e milhares, que estão caminhando para o inferno sem Jesus. E Jesus não é uma religião, Ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele é o bom pastor que nos conduz a pastos verdejantes. Senhor Jesus, atrai o nosso olhar novamente. Atrai o nosso olhar novamente. Se você quer ser diferente, talvez você, como eu, na primeira parte do louvor, não sentiu nada. Não foi culpa do Ministério do Louvor. A culpa é minha, a culpa é sua, porque não somos tão interessados por Jesus como éramos. Mas hoje o fogo pode acender de novo no teu peito. Hoje os seus olhos podem brilhar de novo. Hoje o seu alvo pode ser o seu colega de trabalho, talvez seu pai e sua mãe que não tem Jesus. Se crer, vai ver a glória de Deus hoje. Quantos jovens aqui na frente que tem chamado de fazer coisas grandes. Ouse sair do barco, filho. Ouse sair do barco. Ouse sair do barco. Ouse sair do barco. Se o barco é a igreja, ouse fazer coisas lá fora. Se você crê no que você ouviu nessa noite, abra o seu coração e adore olhando para Jesus. Olhando para Ele, esse lugar vai ser tomado de fogo. Olhando para Ele, a tua vida vai ser uma chama só. Olhando para Ele, o teu coração vai derreter nessa noite. Mas olhando para Ele, olhando para Ele, olhando para Ele. Tenha olhos só para Ele agora. Toma-me
O